Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos nesse dia. Continuando aqui a nossa leitura da Bíblia, no livro de 1 Crônicas, hoje a partir do capítulo 5. Amém? Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Rubens, primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho, Gog, seu filho Simei, seu filho. Mica, seu filho, e Reaías, seu filho, Baal, seu filho. Beera, seu filho, o qual Tiglaque-Pilneser, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tiveram por chefes Jeiel e Zacarias. E Bela, filho de Asás, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer até Nebo e Baal-meon. Também habitou do lado do oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de todo o lado oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã até Salcá. Joel foi chefe, e Safã o segundo. Também Janaia e Safate estavam em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber-sete. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bazã e nos lugares de sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes, de Saron até os seus termos. Todos esses foram registrados segundo as suas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes, que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam à peleja. E fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, a Nafis e a Nodab. E foram ajudados contra eles os agarenos, e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso a seu gado, seus camelos, 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 homens. Porque muitos caíram feridos, porque de seu Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon e Seni, e o monte de Hermon. Esses foram cabeças das suas casas paternas, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Gediel, homens valentes, homens de nome, e chefes das casas de seus pais. Porém transgrediram contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses do povo da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Por isso, Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Síria, e o espírito de Tiglaque-Pilneser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, a Abor, a Ara e ao rio de Gozã, até o dia de hoje. Capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Coate, Anrão, Izar e Hebron e Uziel. E os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abizua, e Abizua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi, e Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote, e Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas.
E Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. E Joanã gerou a Azarias, e este é o que exerceu o sacerdócio na casa de Salomão, tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum. E Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias. E Azarias a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadak. E Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. E os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas segundo seus pais. De Gerson, Libni seu filho, Jaate seu filho, Zima seu filho, Joá seu filho, Ido seu filho, Zerá seu filho, Jeatarai seu filho. E os filhos de Coate foram Abinadab, seu filho, Coré, seu filho, Assir, seu filho, Eucana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Sofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jorão, seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênito, e o segundo, Abias. E os filhos de Merari, Mali, seu filho, Libni, seu filho, Simei, seu filho, Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebizaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baaseias, filho de Malquias, filho de Etini, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etinã, filho de Quise, filho de Abidi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto, sobre o altar do incenso, por todo o serviço no lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servos de Deus, tinha ordenado. Esses foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas. E essas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos nos seus termos, a saber, filhos de Arão, da família de Coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebron, na terra de Judá, e os arrabaldes que a rodeiam, porém o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E os filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebron e Líbna e seus arrabaldes, e Jatir e Estemoa e seus arrabaldes, e Ilém e seus arrabaldes, Debir e os seus arrabaldes, Azã e seus arrabaldes, Bet-Semes e seus arrabaldes, e da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, Alameque e seus arrabaldes, e Anatote e seus arrabaldes, todas as suas cidades, pelas suas famílias. Foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram a sua família, tiveram por sorte 10 cidades da meia tribo de Manassés.
E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bazã. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram por sorte 12 cidades da tribo de Rubi, e da tribo de Gate, e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas essa cidade e os seus arrabaldes. E deram-lhes por sorte essas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo do filho de Simeão, da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto ao mais as das famílias dos filhos de Coate, se lhes deram da tribo de Efraim as cidades dos seus termos, porque eles lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arrabaldes, e Joquimeão e seus arrabaldes, Bet-Oron e os seus arrabaldes, e Ajalon e os seus arrabaldes, Gate-Rimon e os seus arrabaldes. E da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, Bileã e os seus arrabaldes. Essas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson tiveram da família da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã e os seus arrabaldes, Astarote e os seus arrabaldes, e da tribo de Isacar, Quedes e os seus arrabaldes, e Deberate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes, e da tribo de Azer, Massal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes, e Ucoque e os seus arrabaldes, e Reob e os seus arrabaldes, e da tribo de Naphtali, Quedes em Galiléia e os seus arrabaldes, Amon e os seus arrabaldes, e Quiriate e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari tiveram da tribo de Zebulon, e Rimon e os seus arrabaldes, e Tabor e os seus arrabaldes. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer no deserto e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes, e a Quedemote e os seus arrabaldes, e a Mefaate e os seus arrabaldes. E da tribo de Gate e Ramote, em Gileade e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, e a Esbom e os seus arrabaldes, e a Jazer e os seus arrabaldes. Amém, meus irmãos. Agora vamos para o livro de Salmos, capítulo 73. Amém? Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se achem os trabalhos como outros homens, não são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cercas como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Põe as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, as águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os pusesses em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentasses pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão, tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus,
pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Amém. Agora o capítulo 77. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, e a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentasse os meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei a lembrança do meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo, eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as suas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram um som, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Capítulo 78. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos a palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos teus olhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração obstinada, rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito. No campo de Zoar, dividiu o mar e fez passar por ele, e fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem, e de toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas dos rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram, acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Portanto o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó. E furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem e lhes dera trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou a comida fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus e o trouxe do sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo.
Não refriaram o seu apetite e ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel. Contudo, isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então os procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E se lembravam de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desfiou dele o seu furor e não despertou toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e entristeceram na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber, enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedriscos. Também entregou o seu gado a saraiva e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação, angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas, e feriu a todo primogênito no Egito, primícias da força das tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos, e os trouxe até o termo do seu santuário, até que este monte que a sua destra adquiriu. Expulsou os gentios de diante deles e lhes dividiu uma herança por linha e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente como seus pais, viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus altos e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou, como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás e pô-los em perpétuo desprezo. Além disso, recusou os tabernáculos de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por essa história, né, maravilhosa aqui do livramento do povo de Deus, e quantas vezes o povo caiu de novo no pecado, desonrou a Deus, né, deixou de dar a glória a Deus, né, voltava atrás. E nós devemos tomar isso como lição para nós e usar esse passado para não cometer os mesmos erros na nossa época. Amém? Deus abençoe a todos e até amanhã.